disseram: vamos à casa do Senhor. Reverendíssimo Padre Paulo Dioné, querido irmão no ministério, querido irmão na vida, nos sonhos, nas alegrias, queridos diáconos Robson e Maurício, queridos irmãos e irmãs, nessa última noite de preparação para a festa de Santa Rita de Cássia, somos convocados a assumir a dimensão missionária da nossa fé. Todo batizado é chamado a proclamar com a vida e celebrar na liturgia este encontro pessoal que faz com Jesus. Primeira consciência que nós devemos ter é da alegria do Senhor que habita em nós. Pelo batismo, Ele nos deu a graça de sermos enxertados em Cristo. Se antes de Jesus nós era apenas uma expectativa de um encontro pessoal com Deus, se antes de Jesus as manifestações de Deus se davam no exterior, necessitando ser interpretadas, muitas vezes de maneiras difíceis, quando falamos mistério, parece que é algo incompreensível. A partir de Jesus Cristo, não. A partir de Jesus, Deus fala de dentro da nossa história. Deus se encarna como nós. Ele sofre as mesmas realidades humanas que nós sofremos e é parceiro na nossa caminhada rumo à eternidade. Esse mistério do amor de Deus, nós vamos compreendê-lo dentro da caminhada de fé cristã que a igreja vai nos fazendo vivenciar a cada tempo, a cada era e a cada momento. Estamos vivendo o terceiro milênio da era cristã. Mais de 2000 anos que este evangelho vem sendo anunciado, proclamado, vivido. E provocado também muitas mudanças na comunidade de fé e na sociedade. A primeira leitura de hoje nos traz uma reflexão importante que nós, quando celebramos a Eucaristia, reafirmamos, que é o amor. Se nós entendemos o que é o amor de verdade, não o sentimento de gostar, de apreciar, de se sentir bem, o amor naquilo que ele tem de real, nós encontramos o sentido de estarmos enxertados em Cristo. Uma vez uma pessoa me perguntou: padre, como é que eu posso amar alguém que eu não gosto? Falei, está aí o desafio da fé. Primeira compreensão: gostar é aquilo que eu aprecio na pessoa, é aquilo que me faz bem, é aquilo que me alegra com a presença desta pessoa. O amor não é isso não. O amor é, apesar de eu não gostar, apesar de eu não me deliciar com esta presença, eu não agir por este sentimento. Quando eu passo pela vida apenas achando que gostar é ser cristão, eu só quereria estar perto de mim aqueles que me trazem preciosidades. Quando eu entendo o sentido do mistério da cruz de Jesus, que amar é não agir pelas contrariedades que o outro me provoca, aí eu entendo o que ele está falando. Amar é mais do que apenas gostar. Por que nós somos provocados a isto? Jesus no Evangelho fala: eu sou a videira. Aqui já começa um caminho para nós refletirmos sobre a nossa fé à luz da nossa padroeira. Quem é que nos dá o sustento? Quem é que nos dá a seiva da vida? Quem é que nos deu a graça de estarmos aqui nesta noite celebrando
o 8º, 9º dia da novena de Santa Rita, nos preparando para o grande festejo de amanhã. Quem é que nos possibilitou estarmos aqui hoje? É Ele, Jesus Cristo. Não são as nossas convicções, não são as nossas ideias, não são as nossas possibilidades de pensamento, de discussões, disso e daquilo. É o próprio Jesus que nos atrai. É Ele que nos sustenta. Portanto, nós temos que estar enxertados em Cristo. E aí, meus queridos, Viçosa tem uma tradição da agricultura. Nós temos aí um campo vasto de pesquisas, de descobertas. E aí nós devemos aprender. O que acontece com um ramo que é enxertado numa árvore? Ele troca com a árvore. Ele dá um pouco de si e recebe o muito que a árvore tem. Este é o sentido da Eucaristia. Esse é o sentido da nossa fé. Estamos enxertados em Cristo, sabemos-nos cobertos pela sua graça, mas também devemos contribuir com o nosso esforço em ouvir a sua palavra e colocá-la em prática. Se Ele nos ensina que amar é muito mais do que gostar, não cabe a nós cristãos passarmos pela vida apenas procurando gostar. E aquilo que nós não gostamos, jogamos para fora. Não. Nós temos que integrar porque nós participamos de uma fé que passa pela experiência da cruz, da entrega, da oferta. Portanto, não podemos passar pela vida apenas querendo receber. Só o que me faz bem é que eu aceito para mim. De forma alguma. Se produzirmos os frutos que o Pai nos deu, e todo batizado recebe a graça do Espírito para produzir esses frutos, é preciso que nós tomemos a decisão. Ouvir, meditar, refletir e com a forma de viver, anunciar. São esses 3 elementos que o Santo Padre, o Papa Francisco, nos convida a vivenciar nesse tempo em que ele propõe à igreja refletir sobre a sinodalidade da nossa fé. É uma experiência espiritual. Não fiquemos esperando que o Sínodo de Roma vai trazer regras, normas, leis, àqueles que têm ideias que a igreja tem que ser assim, aqueles a igreja tem que ser assado. Não, o Papa está nos dizendo assim: você cristão católico que é enxertado em Jesus Cristo, o que você está fazendo com a fé que você recebeu? O que você está fazendo com este tesouro da graça neste mundo ferido que precisa ouvir, não com palavras, mas com atitudes, que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? O convite para nós vivermos esse tempo de sinodalidade, meus queridos irmãos e irmãs, é aquilo que o Evangelho de hoje fala. Estamos em Cristo Jesus, devemos produzir os frutos que Ele produziu, e mais ainda, como Ele mesmo diz, aqueles que estiverem comigo produzirão mais do que o que eu fiz, devemos produzir mais ainda. Olhemos para a nossa padroeira, Santa Rita de Cássia. O que ela nos traz? O que a vida de Santa Rita nos inspira a vivermos hoje, no ano de 2022, a fé cristã anunciada? Quando vimos ao santuário de Santa Rita de Cássia, quando pedimos a ela graças e bênçãos, quando recebemos estas graças, como isto transforma a nossa vida? De que maneira nos converte em ser outros Cristos no mundo? E não apenas receptores, mas sim contribuintes, participantes dessa graça de Deus. Devotos de Santa Rita, nós não podemos dar a desculpa: eu não sei o que Deus quer de mim. Ou ficarmos acomodados, já que o mundo, já que a igreja não é do jeito que eu quero, então eu cruzo meus braços e deixo a vida me levar. Não. Nós temos que ser cooperadores com Cristo Jesus
para anunciar com a nossa vida, com a solidariedade uns com os outros, com a parceria, com a missão, com entender esse mistério da Eucaristia que celebramos, que não é um rito apenas, é uma graça especial celebrar a Eucaristia, e não podemos reduzi-la apenas à ritualística. Aqui nós fazemos um encontro pessoal com Jesus, na comunidade, na palavra e no altar. Compromisso de sermos uma igreja missionária. Então, meus queridos e queridas, nesse nono dia da novena, não vou falar Juiz de Fora, tá, Padre Paulo? Aqui em Viçosa, vamos pedir a Santa Rita de Cássia que nos ajude a não fecharmos os ouvidos à palavra de Jesus. Por mais provocadora que ela seja, por mais nos distancie de nossas convicções fechadas, por mais que nos lance no mar revolto como os apóstolos naquela noite da pesca, vamos ficar firmes com Ele, porque é assim que nós vamos viver e anunciar ao mundo a fé que professamos. Sejamos firmes como ela, tenhamos a esperança renovada como Santa Rita de Cássia. Quando tudo dizia não, ela se firmava naquilo que Deus botou no seu coração e deixou o Espírito conduzir a sua vida. Uma igreja missionária, uma igreja de participação, uma igreja de compromisso. Em Viçosa temos isso tudo, porque nós temos uma padroeira que nos ensina que no dia a dia, lá na sua casa, lá na sua vida, lá nos seus afazeres, você pode emanar o perfume de Deus, se você deixar que a putrefação de seus pecados sejam redimidos por Jesus Cristo. Que você pode emanar o perfume de Deus, se você permitir que os espinhos da vida sejam tocados pela cruz de Jesus. Você pode ser alguém que manifesta Deus, se deixar de ser focado em você mesmo. Nessa última noite, lançamos um compromisso e um desafio. Você que está aqui, você que nos acompanha pelas mídias do nosso santuário, comprometa-se com o Senhor em ser outro Cristo no mundo. E ser igreja, e não apenas assistir, mas viver esta fé que você professa. E no instante eu vou pedir aos meninos aqui do coral que a gente cante a primeira frase e a estrofe do hino de Santa Rita. E você que está aqui, mira o seu olhar para ela. Essa imagem que nos mostra a esperança e a entrega. A palma, sinal daqueles que venceram com Cristo. E a cruz, convite provocador de sermos oferta Eucaristia no mundo. Santa Rita da glória celeste, seus devotos a Cristo conduz, e mil graças de fé nos reveste, atraindo-nos junto a Jesus. Salve ao Rei da fiel padroeira, salve, salve da glória sem véu, se-nos guia segura e certeira, para Deus, para a pátria do céu. Invoquemos a